Fala pessoal, eu me chamo João Vitor e juntamente com Maria Camila iremos apresentar o projeto Revisa Enem. Esse projeto tem o intuito de revisar conteúdos de biologia para os alunos que irão prestar o exame. Bom, esse projeto é feito pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, patrocinado pela CAPES, coordenado pelo doutor e professor Ricardo Carlos e supervisionado pela professora Marisa Santiago. Bom, eu e Maria Camila fazemos parte do curso Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe, campus Professor Alberto Carvalho. O assunto que será discutido nessa aula é sobre relações ecológicas intraespecífica e interespecífica. Bom, nossa programação da aula ficou dividida em relações ecológicas, divisão e subdivisões, discussões e análises de questões do Enem e referências. Realizamos esse esquema para vocês, onde o assunto em si fala de relações ecológicas, trazendo em sua divisão, onde sua divisão intraespecífica, interespecífica e suas subdivisões. Essas relações podem ser positiva ou negativa e caracterizada como intraespecífica, colônia e sociedade com relação positiva, canibalismo e competição caracterizado por uma relação negativa, mutualismo, protocooperação e comercialismo positivo na relação interespecífica, predação, parasitismo, competição, alelopatia e amensalismo caracterizado por uma relação negativa em interespecífica. Dando continuidade, relações ecológicas. O que são e o que elas se referem? Bom, são interações estabelecidas entre os seres vivos da comunidade. E essa interação pode haver um aumento ou diminuição, ou até mesmo que nada aconteça entre os indivíduos daquela região. Bom, ela, como eu já havia dito, ela pode ser harmônica e desarmônica, que é uma caracterização de ações positivas, aí leva esse nome de harmônica, e desarmônica, relações negativas. Intraespecífica e interespecífica. As relações ecológicas podem ser divididas. Intraespecífica são relações que acontecem dentro das mesmas espécies, ou seja, entre os indivíduos da mesma espécie. Já interespecíficas são relações que ocorrem em espécies diferentes, entre espécies diferentes. Bom, discutindo um pouco sobre colônia, essa relação é positiva, os indivíduos acontecem indivíduos da mesma espécie, podendo haver a divisão do trabalho ou não. E nessa relação ecológica de colônia, há os indivíduos são ligados fisicamente, tendo uma interação entre um com os outros. Bom, trazendo como exemplo a caravela portuguesa. Dando continuidade, a sociedade, temos como sociedade uma relação positiva, acontece entre os indivíduos da mesma espécie, são independentes fisicamente. Ou seja, dentro da população, acontece de que há uma divisão de grupos e esses grupos exercem um papel naquela sociedade. E nisso é caracterizado uma hierarquia. Trazemos como exemplo os cupins, mas também poderia ser abelhas, formigas e entre outros. O canibalismo, caracterizado por uma relação negativa, e por quê? É caracterizado por uma relação negativa? Por causa que as espécies se alimentam da própria espécie. Isso pode ser causado por superpopulação ou escassez de recurso, como também um processo reprodutivo.
Trouxemos como exemplo o louva-a-Deus, que durante o acontecimento de reprodução, a fêmea, durante, antes e durante e depois, ela, vamos assim, devora o macho. E isso é uma relação ecológica caracterizada como canibalismo. Bom, agora falando um pouco sobre a interespecífica, iniciaremos falando sobre o mutualismo. É uma relação positiva que ocorre em dependência das espécies e ambas são beneficiadas, ou seja, para que uma espécie permaneça viva, é necessário que a outra espécie também esteja ali e esteja viva em condições para que ocorra essa relação. Bom, trouxemos os links com um exemplo de mutualismo. Para que ele ocorra, é necessário ter outro indivíduo de outra espécie para, assim, poder, poder ter essa dependência entre elas. E a protocooperação é a relação positiva, ocorre a independência das espécies e ambas são beneficiadas. Bom, diferentemente da protocooperação com o mutualismo, é que no mutualismo é necessário que as duas espécies estejam ali para ocorrer. Já acontecendo assim a sua dependência. Já na protocooperação, não é necessário que as duas espécies estejam ali no local, pois não ocorre a dependência como no mutualismo, ou seja, eles são independentes, trouxemos como exemplo o caranguejo boxeador com as anemonas do mar, que essa relação acontece que os caranguejos boxeador com as amênoas, não, desculpe, as anêmonas se prendem nos apêndices dos caranguejos boxeador, para que ocorra uma locomoção e assim ter um maior, vamos dizer assim, uma maior exploração territorial. Bom, gente, dando continuidade, agora eu irei falar sobre o inquilinismo, que é uma relação interespecífica positiva, onde apenas uma das espécies envolvidas são beneficiadas. Nesta relação, no inquilinismo, uma espécie utiliza da outra como um abrigo. O exemplo que a gente trouxe foi a relação do peixe-agulha com o pepino do mar. O comercialismo. O comercialismo é uma relação interespecífica positiva, onde apenas uma espécie se beneficia. Um exemplo e está dividido em dois, a foresia e o epifitismo. Agora eu irei falar sobre a foresia. A foresia é quando uma espécie utiliza da outra como transporte. O exemplo que a gente trouxe foi alguns ácaros usando as formigas como transporte. O epifitismo. O epifitismo é quando uma espécie utiliza da outra como suporte. O exemplo que a gente trouxe foi a bromélia utilizando uma árvore como suporte. A predação. A predação é uma relação negativa interespecífica, na qual consiste na captura e o consumo dos indivíduos, onde quem captura é o predador e quem é consumido é a presa. Neste tipo de relação ecológica, tem como consequência a redução da população de presas, já que estas serão consumidas pelos seus predadores. O exemplo que a gente trouxe foi a águia predando um peixe. O parasitismo. O parasitismo é uma relação interespecífica negativa, na qual tem dois tipos, o endoparasitas e ectoparasitas. Os endoparasitas são aqueles parasitas que estão dentro do corpo dos seus hospedeiros. Como exemplo, temos vírus e bactérias. Os ectoparasitas são aqueles parasitas que estão fora do corpo dos seus hospedeiros. Como exemplo, temos piolhos, carrapatos e entre outros. Apesar de que o parasitismo seja mais comum em animais, também temos plantas parasitas, que podem ser de dois tipos, as hemiparasitas e as holoparasitas. As hemiparasitas são aquelas plantas que absorvem de seus hospedeiros a seiva bruta.
ou seja, são nutrientes e água. Ela consegue produzir sua própria fotossíntese. Já as holoparasitas, elas absorvem de seus hospedeiros a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese, ou seja, ela não consegue produzir sua própria fotossíntese. A competição. A competição é uma relação negativa e ela pode ser tanto interespecífica como intraespecífica. Essa competição ocorre por recursos, ou seja, esses animais vão competir entre si por alimentos, moradia, água e até por acasalamento. E essa competição ela pode ser direta ou indireta. A competição, quando é direta, é quando há um contato físico, como exemplo, uma luta corpórea. E a competição indireta é quando não há esse contato físico. Uma consequência da competição é uma exclusão competitiva, onde uma espécie ou uma espécie irá entrar em extinção por competição. Outra consequência também da competição é a especialização, onde algumas espécies vão se especializar, ou seja, vão aumentar, ampliar o seu nicho ecológico para assim diminuir esta competição. Outra relação é o amensalismo. O amensalismo é uma relação negativa interespecífica, onde uma espécie irá liberar substâncias tóxicas que irá inibir o crescimento ou a germinação de outras espécies. Como um exemplo de amensalismo, temos os fungos do gênero penicillium, que é um fungo que é usado no fármaco penicilina. Discussão e análise de questões do Enem. Esta questão é uma questão do ano 2017 da prova azul. A questão 107, dados compilados de Jeremy Jackson, do Instituto Scripps de Oceanografia, mostram que o declínio de 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarões do Atlântico Norte, causado pelo excesso de pesca. Então, já podemos dizer que houve um declínio no número de 11 espécies de tubarões. A população fez com que a população de uma raia, normalmente devorada por eles, explodisse para 40 milhões de indivíduos, já que os predadores das raias diminuíram, o número de indivíduos de arraias aumentaram. Doce vingança. Essa roda de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de moluscos por ano, o que provavelmente explica o colapso de antes lucrativa pesca de marisco na Baía de Chesapeake. Então, já que esse número de arraias aumentaram, elas passaram a consumir mais moluscos, sendo assim o número de moluscos diminuíram. Qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte, a partir do momento em que a pesca de tubarões foi iniciada? Tempo zero. Então, ela quer saber qual a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos. Qual desses gráficos representa isso? Então, sabemos que o número de tubarões diminuiu. Aqui, na alternativa A, está diminuindo. O número de arraias aumentou e aqui está diminuindo, então não é essa. Na alternativa D, o número de tubarões está aumentando, então não é essa, porque o número de tubarões diminuiu. Na alternativa B, o número de tubarões está aumentando, então não é esta. Na alternativa C, o número de tubarões está diminuindo, o de arraias está aumentando e o de moluscos está diminuindo. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Esta é a questão 111 do Enem 2019, PPL, prova amarela. Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Então, algo muito importante é isso aqui, sem prejuízo das suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como? Então, o contexto da questão nos diz que esses machos não são prejudicados, só que essas flores são beneficiadas, já que elas vão ser polinizadas por esses machos. Qual o tipo de interação que é bem característica disso? O tipo é o comensalismo. Aqui temos as referências que a gente usou e obrigado.